Toda segunda-feira, às 7 da manhã, eu sabia que um novo ciclo iria se iniciar ali. Uma nova semana vinha ali pela frente e novamente eu iria sofrer com bullying e tudo mais que havia naquela época. Os meus nobres colegas e parceiros ali da escola não iriam abrir mão de fazer um pouco de bullying ali comigo naquela semana. E isso era recorrente, era um ciclo toda semana. Adolescente, de forma geral, é um tipinho de gente maldosa, que não leva ali em consideração nada sobre a outra pessoa. Faz as coisas ali sem ver as consequências, né, que aquilo ali pode surtir. E além disso, tem aquelas pessoas, aqueles adultos, né, que crescem, avançam na idade, mas continuam com a mesma cabeça da época de adolescente. E continua o quê? Basicamente tendo os mesmos comportamentos, sem nenhum tipo de evolução, tendo os mesmos comportamentos que um adolescente normalmente tem. E essas pessoas, elas podem muitas vezes acabar ali ofendendo ou agredindo moralmente o outro, sem medir essas consequências do sentimento que o outro ali pode vir a ter através desse comportamento, dessas palavras que as pessoas falam sem medir as consequências. Eu falo por mim. Eu estava tão cansado daquela vida, das consequências ali da obesidade, eu já não aguentava mais ter o corpo o qual eu tinha, de me ver não cabendo nos lugares, não apenas de forma física, de realmente me sentir apertado em cada cadeira, cada espaço que eu estava, em cada roupa que eu usava, mas também de não me ver ali pertencente a nenhum grupo específico, sempre os grupinhos sendo formados, aqueles grupinhos, né, da época que a gente vê como os melhores grupos, vamos assim dizer, e sempre aquele sentimento de não pertencimento, de não ser páreo, de não ser bom o suficiente para estar ali. E para mim aquilo ali bastava, eu não queria mais viver aquele tipo de vida. Eu já estava saturado daquilo. E a forma a qual eu me vi superando isso foi através do processo de emagrecimento. No vídeo de hoje você vai entender como superar essa vergonha que a gente tem do próprio corpo e, além do mais, você vai entender como você vai mudar o seu corpo de forma definitiva. Então fique comigo aqui até o final, aproveite para deixar o seu curtir e vamos lá. Eu estava tão cansado daquilo, daquela vida, em ver e sentir, né, como as pessoas me tratavam daquela maneira, só que no, lá no fundo eu percebia e acabei percebendo, né, acabei percebendo que aquilo ali que eu estava, aquele estado meu físico, era ruim para mim. Eu sabia que eu estava ruim. Eu sabia que minha saúde estava ali precária. Eu percebi então que eu precisava mudar. Eu quem era a pessoa que deveria mudar. Não era eu esperar que o mundo me tratasse melhor, mas sim de eu assumir a responsabilidade e ter vergonha na cara de proporcionar a minha própria mudança. Eu resolvi me transformar e em poucos meses eu saí de 107 quilos para 70 quilos. Eu não só sofri em relação à vergonha ao meu próprio corpo, mas também em relação à incapacidade que eu tinha. A incapacidade que aqueles quilos a mais ali, eles me traziam. Várias pessoas passam por isso diariamente. Mas enfim, por que que a vergonha do próprio corpo é algo tão comum? O primeiro de tudo é essa questão cultural na qual estamos inseridos, do ambiente mesmo. E o mundo de hoje ali com as redes sociais, Instagram, TikTok, as próximas que vão vir a surgir, as antigas que haviam, todas elas enaltecem muito um certo padrão físico, um certo padrão de beleza. Então, isso faz com que aquela pessoa que está ali visualizando vai se comparar com aquele padrão que está ali na frente dela. Você vê que
A maioria das fotos, todas têm alguma coisa ali modificando, principalmente filtros. É raro ver uma pessoa que vai tirar foto sem usar filtro, por exemplo. Algo que é bem banal. A pessoa não tira uma foto, tem que ter um filtro para mascarar alguma coisa, sendo como se fosse uma maquiagem mesmo, ao invés de apresentar e representar aquilo ali de forma como é e como a gente está vendo, acaba o quê? Usando filtro. Muitas vezes por ter essa vergonha, por ter essa insegurança do próprio corpo. Então acaba usando. Outra coisa que alimenta muito essa vergonha são aquelas palavras, aquelas frases mal colocadas, muitas vezes até mesmo faladas por amigos, por familiares, por pessoas próximas, que acabam ferindo, né, a pessoa. Frases como: nossa, você deu uma engordadinha, você engordou, nossa, tinha muito tempo que a gente não se via, você deu uma mudada, né? Ou brincadeiras de mau gosto, olha esse pneu aí, essa barriga de não sei o quê. Então, isso vai ali fortalecendo, alimentando a percepção que a pessoa vai tendo sobre essa vergonha mesmo. Meu apelido de infância na família, por exemplo, era Pancinha. Por mais que seja um apelido, sei lá, carinhoso, vamos dizer assim, não deixa de ter trazido ali para mim, que vivia naquela época ali, naquela idade, um sentimento de vergonha, de saber ali que eu estava acima do peso, que eu vivia acima do peso e era motivo de chacota para outra pessoa. O mais próximo, pior ainda, né? O mais próximo que essas pessoas estavam de mim, eu era motivo de piada. Acaba que muitas pessoas vivem, né, e estão inseridas em ambientes nos quais eles perduram esse tipo de comportamento lesivo ali, de palavras mal colocadas e tudo mais. Ambiente de trabalho também acontece, muitas vezes vira até questão de assédio e tudo mais, mas esse é um fator que contribui para essa vergonha do próprio corpo. E no mais, outra coisa que eu vejo muito é uma aceitação de que a pessoa é dessa maneira, nasceu para ser assim e vai morrer assim. Muitas vezes, devido a tentativas frustradas ali de fazer dieta e não ter dado certo. Obviamente, na maioria das vezes, essas tentativas frustradas, elas tinham tudo para serem o quê? Para não darem certo, porque elas não continham nenhum tipo de estrutura ou estratégias corretas. E tá, o que que a ciência diz sobre essa questão de ter vergonha do próprio corpo? Há estudos que demonstram ali que essa vergonha do próprio corpo gera na pessoa um aumento de ansiedade, casos de depressão e também de transtornos alimentares. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali acima do peso e têm muita vergonha do seu corpo e sofrem essas coisas aí relacionadas ao sobrepeso, elas tendem a ter ali uma facilidade maior de ter ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Além do mais, essa autoavaliação que a pessoa acaba tomando para si, de se colocar ali, se menosprezar, colocar-se abaixo de todo mundo, ter a percepção de que não é capaz de nada, que não pertence a nenhum lugar, que as pessoas não querem ali estarem com ela. Isso tudo ativa a nossa amígdala e faz com que a gente se sinta ameaçado. E a ameaça, ela acaba o quê? Inibindo a nossa motivação. Muitas vezes a pessoa, ela sofre a esse ponto de ela não ter mais ali resquícios nenhum de motivação. É muito mais difícil ela sair da inércia. Ela fica ali paralisada, sem poder de reação, justamente porque ela fica apática, ela já não acredita em nada, já não se vê conseguindo conquistar nada. Por isso,
acaba não tendo motivação para agir. Ao contrário, quando a pessoa ela muda a percepção, a visão que ela tem sobre determinado assunto, sobre aquela experiência, sobre aquele evento, substituindo os pensamentos antes que eram negativos por pensamentos agora positivos, e que acabam sendo pensamentos mais realistas, isso mostrou que é uma forma eficiente de iniciar o processo de emagrecimento a todo vapor. Olhando o meu passado, hoje eu consigo vislumbrar e acredito que muito do meu sucesso no processo de emagrecimento foi devido a essa mudança de chave que eu tive. Antes, eu o quê? Eu achava bonito comer demais. Eu me vangloriava por conseguir ir ao rodízio de pizza e me mandar ali 12, 15, 20 pedaços de pizza. Ao beber 2 litros de refrigerante, era muito agradável ser a pessoa capaz de beber 2 litros de refrigerante, de comer tanto um pote de sorvete, comer uma caixa de bis. Eu me vangloriava por comer demais. Achando muito bonito aquela situação ali, eu estava apenas alimentando um vício. E esse vício só crescia até eu virar a chave e mudar o meu tipo de pensamento. Além do mais, uma coisa que fortaleceu o meu processo de emagrecimento foi conseguir ali logo no início emagrecer muito. Emagreci muito em um tempo curto. E isso é fundamental para a pessoa que está no processo de emagrecimento, que começa o processo de emagrecimento, ter um resultado expressivo, porque isso a mantém ali com mais adesão no protocolo, mais adesão para seguir esse processo. Eu fiz o que precisava ser feito, até demais. Entretanto, vemos que o número de pessoas acima do peso ou obesas estão cada vez maiores. E, diante dessa realidade, as principais dificuldades, as principais ali, desculpas que as pessoas dão são algumas. Como dizer que, quando eu emagrecer, eu vou me aceitar. Ou até mesmo, tenho vergonha de ir à academia, não quero que falem de mim lá na academia. Já tentei mudar e para mim não funciona. A pessoa que fala isso, que já tentou mudar e não funciona, na maioria das vezes ela tentou sozinha, ou tentou ali com base em algum ensinamento, sem nenhum tipo de estrutura ou estratégia. Outra coisa que eu já ouvi falar muito, e eu já falei isso também, é dizer que todo mundo na minha família é gordinho. Eu também sou assim, é genética. O que levou o meu pai a ter a barriga que ele tem, o que levou minha mãe a estar acima do peso, o que me levou a pesar 107 quilos, não foi a genética, foi exclusivamente o estilo de vida no qual a gente estava ali habituado. Nada mais, nada menos. O meu apelido, ser Pancinha, foi devido ao meu estilo de vida. E há aquelas pessoas que dizem: se eu me aceitar, eu vou me acomodar e não vou conseguir emagrecer. Tu tem que entender que tu é merecedor, sim. Sim, você merece. Você merece viver uma vida na sua melhor versão. Uma versão na qual você é muito mais disposto, que você consegue ter resultados muito superiores dos quais você tem tido até agora. Essa preguiça, essa inércia na qual você fica enclausulado, seus projetos não avançam, tudo devido à falta de disposição, à falta de uma clareza mental. Você merece sim ter uma vida com mais liberdade e maior autocontrole. Por isso, você precisa de estratégias certas para sair desse ciclo. Tá, e quais são essas estratégias que eu posso usar para fazer com que eu pare de ter essa vergonha do meu corpo, eu realmente mude essa concepção que eu tenho e, quem sabe, eu realmente ali consiga emagrecer e mudar, transformar meu corpo de forma definitiva. A primeira ideia é você separar o valor que você atribui ao seu corpo como sendo algo ali fundamental. Você é muito mais do que o seu peso na balança e suas medidas. Você é o que
está aqui dentro e aquilo ali que você faz no mundo exterior. Eu acreditava muito que eu era aquela minha forma física, até eu começar a ter uma maturidade ali de ver e perceber que eu podia ser muito mais do que um aspecto físico. Era sobre as coisas que eu aprendia, sobre o conhecimento e também sobre a forma que eu externalizava isso, como que eu agia no mundo. O nosso valor vem daí, e não apenas de estética. Estética é meramente um detalhe. Outra coisa, outra estratégia que foi fundamental para mim foi criar um novo repertório comportamental, daquele que eu tinha construído até então. Você aprende a agir de determinada maneira durante meses e anos, você vai construindo aquilo. Durante meses e anos, você repete aquilo ali que você sempre vai agindo. E aquilo ali vira o seu repertório comportamental. E esse repertório comportamental fez de você o que você é hoje. O seu estilo de vida vem daí. Para você mudar a forma que você está hoje, que não é a que você quer, você tem que mudar o quê? Esse comportamento. Você tem que começar a fazer coisas que aquele tipo de pessoa que você vislumbra ser faz, e a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de comportamento, você acaba aderindo e tendo o quê? Um novo repertório comportamental. Antes, quando você fazia aquilo ali pela primeira vez, era algo muito custoso. A segunda vez, a terceira, cada vez mais vai se tornando muito mais fácil. A primeira vez que eu dei uma volta correndo foi muito difícil. A segunda vez, eu lembrei da primeira e consegui ir além. A terceira, fui além. Até você, até não, você continua. É só continuar. Fazer, continuar persistindo ali. A partir do momento que você vai persistindo, cria-se ali o repertório comportamental e fica muito fácil fazer as coisas. Essa é a chave que você precisa virar aí. Um outro ponto, ainda mais nos dias de hoje, que você deveria fazer agora, agora mesmo, é fazer um filtro nas suas redes sociais. Deixar de seguir os perfis que são ali gatilhos que levam você a agir, a se comportar da maneira que você não gostaria. E às vezes a gente acaba, é muito fácil, a gente acaba entrando no piloto automático e age de uma forma que a gente nem vê que está agindo daquela maneira. A gente só colhe o quê? As consequências disso. Então, aqueles perfis que ficam sempre enaltecendo a barriga tanquinho, o corpo sem nenhum tipo de estria, sem dobra, sem nada, aquelas vidas ali que são completamente irreais. Busque dentro da rede social, presta atenção nisso, presta atenção aqui, dentro da rede social, busque o ensino. Não fique buscando ali perfis que estão gerando em você dois sentimentos, que é o sentimento de comparação e de desejo. Todo perfil que traz ali o desejo de você comer alguma coisa hiperpalatável, de você comprar algo, tudo isso vai fomentando em você, gerando gatilhos para você agir de forma impulsiva. Então, eu realmente aconselho você a deixar de seguir esses perfis e não mais segui-los. Aqueles perfis de vidas totalmente reais que só aquela pessoa tem ali no Brasil todo, no mundo todo, aquilo ali dificilmente vão te acrescentar algo. É muito mais fácil que ao ver aquilo ali você fique se sentindo tão menor, tão incapaz, que a resposta que você vai ter a partir daquele gatilho é comer comidas hiperpalatáveis, por exemplo. Então, sabendo a forma como o ser humano se comporta, você tendo essa informação aí agora de valor, você com esse ensinamento consegue ter o quê? Um manejo muito melhor sobre o seu comportamento. Assim você consegue tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. Você precisa de ter orientação, de ter um mentor. Quando a gente tem uma pessoa ali que já passou pelo processo, a gente consegue chegar, sair do ponto A, a gente sai do ponto A e chega ao ponto B de uma forma muito mais eficiente, é uma forma muito mais fácil. Não que tenha o seu esforço, mas é um esforço
muito menor do que aquele que é feito quando se faz sozinho. Então, procure alguém naquela pessoa ali que você confie para fazer essa jornada do emagrecimento. Tá, Luiz, eu vou superar essa vergonha que eu tenho do meu corpo. E eu quero transformar o meu corpo também de forma definitiva. Você consegue, além de todo esse ensinamento e conhecimento que passou agora aqui, eu gosto de ter as coisas ali mais práticas. Tem alguma coisa que você possa fazer a mais por mim? Tem. Vou te passar aqui o passo a passo, o framework, que são os 3 passos para você, de forma definitiva, perder essa vergonha que você construiu sobre o seu corpo e conseguir mudar o seu corpo de forma definitiva. Esse framework, esse passo a passo, é o ver. A primeira letra, o V aí, é da palavra ver. Você realmente vai refletir, vai fazer um diálogo ali interno. Você vai conversar consigo mesmo e vislumbrar, vai perceber ali quais que são os seus maiores problemas. Os meus problemas, os meus grandes problemas, hoje eu consigo ver muito claro. Eu, naquela época, eu tinha um problema, uma dor muito grande em não ser percebido pelas outras pessoas. Além desse aspecto psicológico, eu tinha uma dor física muito grande que eu sentia pontadas no coração. Mesmo com 16 anos, eu tinha essas dores ali e acabei não contando para ninguém. Eu falo aqui em algum vídeo ou outro que acaba vindo esse assunto, mas era algo que eu escondia ou até mesmo escondia por vergonha, por medo, por tudo mais. Um outro grande problema, uma dor, eu me recordo que era terrível, um sentimento muito ruim de incapacidade, de não conseguir correr sem parar durante 5, 10 minutos. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. A que ponto que eu me sentia tão fraco, tão incapaz, ao ver que eu não tinha aquela capacidade ali, não, não tinha, simplesmente não tinha. A segunda letra, o E de expor. Você sair do querer e fazer, sem olhar para trás, confiar no processo e ir adiante. Claro que esse processo de emagrecimento, esse processo de transformação, ele tem que ter a sua estrutura e suas estratégias corretas ali para que realmente você saia do ponto A e chegue ao ponto B. O R, reforçar. Você deve reforçar esse seu comportamento. Por isso, uma frase que eu gosto muito e você tem que tatuar ela aí na sua mente é: apaixone-se pela capacidade de conquistar e não pela conquista em si. A saúde, ela vem em primeiro lugar. A primeira ordem é a saúde. E o físico, o estético, é apenas consequência. Foque em fazer o que precisa ser feito. Que a partir do momento que você foca ali em fazer o que precisa ser feito, você começa a fazer as coisas, vai se desenvolvendo e criando um novo repertório comportamental. Antes, algo que era incabível de você se vislumbrar ali fazendo, se torna algo muito fácil. É muito fácil fazer determinadas coisas. Aquelas pessoas que vocês veem recusando comida, fazendo atividades físicas, fazendo exercícios físicos, o comportamento que não tem vontade ali de comer doces, se controla e tudo mais, que parece ser uma pessoa sobre-humana, é uma pessoa como você que se permitiu seguir esse passo a passo do ver e ela criou, desenvolveu ali o seu repertório comportamental tão forte, de tanto o que fazer o que precisava ser feito, que aquilo ali se tornou para ela algo fácil. Justamente de fazer tanto, os neurônios eles se concretizam ali e tornam esse procedimento comportamental muito fácil. É só você continuar e persistir. Quando eu comecei o processo de emagrecimento, estava ali, né, durante o processo, eu peguei o meu objetivo, eu desvinculei ele do que era como eu sou fisicamente, como é a minha aparência, eu desloquei ele para o que eu sou capaz de fazer. Agora eu sou capaz de ter uma alimentação mais saudável. Eu consigo comer proteína em todas as minhas refeições. Nossa, como que o meu almoço agora eu consigo comer salada, eu como frango. Frango era algo tão sem graça, agora
é gostoso. Eu consigo comer mais carne e fico com menos fome, tenho menos apetite, vontades, desejos por doces e outras coisas na tarde e à noite, porque eu comi mais carne no almoço. Olha, eu consegui ir 2 vezes à academia, 3, 4, 5. Olha, sábado eu fui lá na academia. Tomei gosto. Eu me permiti tomar gosto. Eu tirei o que antes era objetivo de aparência, de como era a minha aparência, para conquistar coisas, conquistar capacidades de fazer as coisas. E isso sim é um vício muito bom. Você se apaixonar por ter a capacidade de conquistar. Não por conseguir fazer uma meia maratona, mas por ter a capacidade de fazer a meia maratona. Ter feito só foi ali a coroação daquilo tudo que você é capaz de fazer e sustentar. Então, apaixone-se pela essa capacidade de conquistar as coisas. Essa vergonha que você tem aí é como se fosse um alto-falante gigante interno que vive gritando, te dizendo que você é insuficiente. Eu sentia isso demais, essa vergonha, esse não merecimento, essa incapacidade. E acabava errando cada vez mais, eu errava, persistia no erro e errava cada vez mais, porque eu tinha esse sentimento de incapacidade, de não merecimento, essas dores todas, e buscava em outros comportamentos suprir essa necessidade. Então, a partir do momento que eu tirei esse objetivo do aspecto da aparência e do físico e mudei essa objetividade para o que eu sou capaz de fazer, eu me apaixonei pelo processo. E é esse o caminho que você deve seguir caso você queira emagrecer de forma definitiva, não ter mais vergonha do seu corpo e mudar de vida. E caso você queira a minha ajuda para fazer aí o seu processo de transformação, na descrição aqui abaixo tem um link lá, clica lá e manda mensagem para o meu time que eu quero que você faça parte do meu time também. No mais, se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma a mudar a forma, né, que você aí tinha antes como vergonha, siga esse passo a passo aqui do V, curta esse vídeo, mande ele para outras pessoas, então compartilhe com outras pessoas que também têm aí vergonha do próprio corpo ou estão buscando, querendo um processo de emagrecimento. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, porque muitos vídeos chegam para as pessoas que não são inscritas aqui no canal. E no mais, aproveite para ver este vídeo aqui que vai aparecer do lado. E de nada.